Boa noite, agora são 8 horas e 1 minuto. Hoje é dia 5 de outubro de 2020. Daqui a pouco a gente começa mais uma edição do Bate-Papo Cultural. E o nosso convidado chegou. Olá. Boa noite, Walter. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Como tá? Eu estava aqui pensando que essa edição do Bate-Papo Cultural é uma edição que, para mim, ela é marcante, tá? Ela é a 10ª edição. Ah, que Sabe? ótimo. Eu não achei que fosse chegar à 10ª edição. Assim, digamos, tão rápido. Porque Sim, eu vou atrás dos entrevistados e eu tenho tido uma sorte que as pessoas têm se colocado à disposição para conversar, para trocar uma ideia, enfim, para falar dos seus conhecimentos, né? Das suas áreas sim. de conhecimento. Bom, vamos começar então. Eu quero dizer para vocês que esse é o Bate-Papo Cultural, edição número 10. É um trabalho que eu desenvolvo dentro da disciplina de estágio supervisionado do curso de jornalismo da Uniriter. Eu peço que as pessoas, desde o começo, e volta e meia, marquem o coraçãozinho, porque dizem que é importante e tal, tem uma coisa com o algoritmo que é importante e tal. Mas, enfim, todo mundo pede, né? Se os caras que têm milhões de seguidores pedem, eu também peço que marquem. Inicialmente, saudar o professor Walter Leopold, que está com a gente hoje. Tudo bem, Walter? Tudo bem, é um grande prazer estar aqui contigo, Ulisses. Obrigado pelo convite e espero que o projeto continue, é um projeto muito interessante e é uma honra para mim estar aqui contigo. Legal. Inicialmente, eu quero que tu me dê uma biografia, né, cara, de quem tu é, qual a tua formação. Certo? Eu sou formado em História lá na extinta FAPA, né? Me formei na FAPA, fiz especialização na área de História da África, depois segui para o campo da educação, formação de professores, e nesse momento da minha história, lá para 2006, 2007, comecei a me interessar muito por tecnologia e sociedade, me interessar por essa interface, essa relação que existe, né, entre a produção tecnológica, principalmente ligada à informática, e digamos assim, as influências e correlações com a sociedade. E aí depois acabei voltando para a história. Aí, nesse último tempo, né, claro, sempre unindo pesquisa, sala de aula, fiquei muito tempo na Restinga, trabalhando na prefeitura. E lá por 2014 eu mergulhei de vez nesse assunto que hoje eu estudo bastante, que é a questão da informática, da sociedade, do capitalismo da vigilância, a questão dos dados, né, da Big Data, tudo isso que me interessa muito hoje. E eu uni isso muito com a pesquisa, porque eu estudei a obra de Frantz Fanon desde 2006, desde a especialização. E o Fanon, pouca gente sabe, tem um texto, um ensaio sobre descolonização da tecnologia. Ele analisa a Guerra da Argélia, é muito interessante, está no Sociologia da Revolução, ainda não traduzido para português, temos ele em espanhol, e num dos ensaios ele fala sobre a importância da comunicação, da mídia, a importância do jornal, da rádio e da guerra eletrônica. Olha só, nos anos 50, Fanon fala de guerra eletrônica, que os franceses empreendiam para embaralhar e empastelar. Década de 50, a obra de 59, final da década de 50. Sim. Então, eu me interessei muito por essa questão da guerra, da tecnologia, da violência, me fundamentando muito na obra do Fanon, mas também comecei a ler outras obras. Né? Comecei a estudar outras obras que trabalhavam nesse sentido de como usar a tecnologia de um modo mais saudável, ou pelo menos fazer uma redução de dano, ou pelo menos compreender o que nós estamos vivendo hoje. Então, esse meu caminho sempre foi ligado à pesquisa e à sala de aula. Legal, Walter. E interessante a gente observar que eu também gosto de ler um pouco sobre isso, não tanto quanto tu, tem bem menos leitura, mas a gente repara que, por exemplo, a gente tem existe numa filmografia, que é uma área que eu gosto muito, é cinema, né? Existe uma filmografia muito interessante sobre a relação homem-máquina, né? Desde lá dos anos 60, até mesmo antes, até mesmo tu tem filmes que tratam sobre essa relação desde antes, desde os anos 50, se não estou enganado. Mas a gente nunca imaginou que, por exemplo, vou dar um caso que me veio à mente hoje de tarde para tratar contigo. A gente nunca imaginou que, por exemplo, aquele ambiente mundo dos Jetsons,
fosse não ser tão presente como é hoje, né? Sim, é verdade. E é interessante, né? Que, tipo assim, tu nunca se imaginou que fosse ter aquilo, por exemplo, até tem um meme que circula por aí que relaciona, né? Coisas que tu tem nos Jetsons que tem nos dias de hoje. E isso é interessante observar, né? Tu vê, é que nós somos da história, então a gente tem essa coisa de perguntar o passado, mas também sempre pensando essas projeções do futuro, porque realmente a relação que a gente tem com o passado, de muitas vezes até mesmo fazer certas perguntas para um certo passado, ou até mesmo manipular um passado, ou projetar um passado, né? Muitas vezes faz isso com o futuro, e a literatura e o próprio cinema explora muito isso. Muito antes, o Metrópolis, do Fritz Lang, já fazia Metrópolis, claro. E claro, 30, né? Exatamente, e já com uma visão distópica, né? Quer dizer, a tecnologia tem a sua questão de redenção do ser humano, de facilitar a vida, e os Jetsons não, já mostram aquela coisa mais uma utopia tecnológica, né? Onde tudo funciona. E tu vê, os Flintstones projetam o passado da American Way of Life, com os eletrodomésticos, né, na pré-história, aquela coisa de dinossauro e ser humano que a gente tem que desfazer na sala de aula, e os Jetsons, os Flintstones, né, os Jetsons já projetam esse futuro. Então essa relação passado-futuro, ela está muito presente na ficção científica. Quer dizer, se a gente for analisar uma ficção científica, vale muito mais saber em que tempo ela foi lançada. Por exemplo, anos 80 ali, pega a década de 80, Terminator, Robocop, Blade Runner, literatura cyberpunk. Que tempo é esse? Para o historiador, para o pesquisador, nos interessa muito esse momento. Em que momento foi projetado esse futuro? E às vezes é uma relação parecida com o do passado, né? Até que ponto nós inventamos um passado, ou narramos um passado e projetamos um futuro. É interessante isso. Muito. Porque assim, tu falou, a gente comentou agora sobre a questão do Metrópolis, Jetsons e... Qual era o outro que tu falou mesmo que eu me esqueci? O Metrópolis, o Flintstones, do passado, Flintstones. E nos anos 80, os outros filmes. Não, se tu colocar, por exemplo, assim, ó, Metrópolis, década de 30, tu trabalha, por exemplo, é muito claro ali a questão de classes, né? Sim, os Flintstones é mais classe média. E os Jetsons também classe média. Sim. Classe média americana, classe média urbana americana, né? É verdade. Projetando o American Way of Life. O American Way of Life, né? E uma coisa também que me... Tá cortando. Oi. Tá cortando. Cortou um pouquinho. Agora? Tá. Agora tá. Não, aí, tu tava falando, porque assim, tu tem também uma relação, por exemplo, assim, eu lembrei de um outro filme que trata sobre a questão do homem, relação homem-máquina, que é, por exemplo, o War Games de 83, né? Sim. Que mostra um menino, na época menino, o Matthew Broderick, né? Que ele trabalha, tipo assim, ele é o bad boy da turma e tal, e lá pelas tantas ele vai e ele tem um telefone gigantesco no quarto dele, em que ele conecta com o computador sei lá, não me lembro se é da NASA ou o quê, e ele faz uma guerra termonuclear com o computador, que na verdade é um baita do videogame. Ele acha que é um jogo, mas ele está numa simulação da Guerra Fria, né? Quase que ele abre uma nova crise dos mísseis. E naquela época sequer tinha esse conceito de internet, né? Não, aquele modem era um modem muito antigo do filme Dial-Up, que tu botava o fone do telefone antigo dentro do modem, e aí com o tom do telefone ele modelava, modem, né? Modelador de modelador, e aí Sim. Tu enviava. Mas aquele filme é de 80 e poucos, né? 85, eu acho. 83. Isso aí. Mas é que assim, Ulisses, o que nós temos? Nós temos uma espécie de mito prometeico na sociedade. Quer dizer, isso vem do iluminismo, vem da burguesia, e isso, infelizmente, também está na esquerda. Na minha visão, o único marxista que se deu conta desse mito foi o Walter Benjamin, um dos poucos. Porque até mesmo a esquerda marxista estava imbuída desse mito da tecnologia, né, como redenção da humanidade. E esse mito do Prometeu, do Titã Prometeu, que nos, de certa forma, ele aparece em outros povos, né? Esse mito que foi roubado do fogo celeste de Zeus, do Olimpo, e foi dado ao ser humano. Nós temos outros grandes arquétipos, por exemplo, Ogum na África iorubana, esse arquétipo da entidade, do herói civilizador que doa o segredo do ferro para o ser humano, ou até mesmo Enkosse, que é um Enkice, né, cultuado pelos Bantu. Então, em vários povos nórdicos também, tem esses arquétipos de um herói civilizador,
de alguém que doa o segredo do ferro, das armas, das ferramentas. Mas no mito de Prometeu, no mito grego, há esse custo, né? Prometeu é acorrentado com correntes de Hefestos por Zeus, né? Porque ele roubou o fogo celeste. Então, sim, parece que esses mitos, de certa forma, eles trazem esse preço da tecnologia. E até que ponto a tecnologia não tem um dark side, né? Um lado sombrio. O pessoal comenta muito, eu não sei até que ponto isso é mito, até que ponto isso é verdade, né? O pessoal comenta muito a famosa Deep Web, né? Ah, sim. Sim. A Deep Web, ela existe, sim. Porque tu vê de um lado alguns tendo isso como referência, dizendo que não, ok, e outros dizendo que não, isso é mito, isso não existe, isso é... O que tu pensa sobre o que diz? Olha, eu posso provar que a Deep Web existe porque eu já tive fórum lá. Chamava Subúrbio Digital, fórum. Então, o que é Deep Web? Deep Web, na verdade, é o seguinte, é tu entrar... Existem várias Deep Webs. E existe a Surface Web, que seria a internet indexada no Google, no motor de busca, Search Engine Google, e a Deep Web seriam as Darknets que não estão indexadas. Teria que ter, digamos assim, um programa para entrar. Qual o programa mais famoso para entrar na chamada Deep Web? É o Tor. É T-O-R, Tor. Tu baixa ele. Por quem que é usado o Tor em geral? Jornalistas em regimes autoritários, denunciantes de grandes empresas, necrocorporações, militantes, hackativistas em regimes também autoritários, que eles querem o anonimato. Aí tem um programa chamado Tails, que tu espeta um pendrive e tu entra anônimo na internet. A Deep Web, a rede Tor, serviria para isso. Hackers, ativistas, jornalistas, militantes que são perseguidos, que não podem usar um Facebook, digamos assim, na internet aberta. Então tu usa esse Tor para te embaralhar o teu IP, e aí é muito mais difícil saber onde tu anda, o que tu faz. Só que, devido a ter esse anonimato, nós temos lá cibercriminosos, clonadores de cartão, infelizmente também redes de pedofilia, né? Então, vendas de arma, tudo que é cibercrime. E é claro que ela ficou com essa fama, né, de ser um lugar onde tem cibercriminosos, onde tem pedofilia. Sim. Então, lá na própria Deep Web ocorre uma guerra entre hackers, por exemplo, e pedófilos, e pessoas que hosteiam, né, como dizem, servidores de pedofilia, de pornografia infantil. Então é um lugar realmente que tem que dar um cuidado, porque ali tu acha coisas realmente sinistras. Né? A última moda que diz que, cara, até tem que ter cuidado, tem muita teoria da conspiração, mas uma das coisas que estavam falando é que existe agora as famosas Redbox. Você já ouviu falar de snuff movies, né? Snuff movies são filmes de estupro e mutilação reais. Ricaços pagam para pessoas gravarem filmes verdadeiros de mutilação, estupro, e vendem por muito caro. Alguns filmes abordaram isso, por exemplo, o Albergue, né? Aquele filme Albergue abordou. O próprio Slavoj Žižek fala muito sobre essa coisa do snuff, no livro dele, Bem-vindos aos Exércitos do Real, que é o ensaio Paixão do Semblante, Paixão do Real. Essa Redbox é o seguinte, seria, teoricamente, um lugar que tu paga para torturar remotamente. Tu paga bitcoins e alguém numa sala de tortura remota, tu diz, agora arranca um dedo, agora corta com tal, e o cara vai lá e faz de verdade. Então tem muitas coisas que a gente não sabe até que ponto é mito, até que não é. Mas sim, existem coisas muito pesadas lá. Mas a proposta inicial era essa. Era um lugar de anonimato para proteger jornalistas, para proteger whistleblowers, né, denunciantes, etc. Tu vê, né, cara? Tu vê, né, Walter, essa realidade, tu ouve falar, por exemplo, eu sempre ouvi falar, mas em grande parte do que tu tá falando, para mim era, vou dizer, para mim era uma coisa meio que ficcional, entendeu? Sim. Me parecia algo ficcional. Coisa bem pesada mesmo. Bem pesada. E uma coisa que é interessante também, que, por exemplo, agora, pegando essa questão que nós estamos falando aqui, da questão da informática, da relação do homem e máquina, né? Nós nunca imaginamos, por exemplo, claro, até porque a última pandemia que teve faz 100 anos, a gente nunca imaginou que fosse ter uma relação tão próxima do homem com a máquina, né? Da população humana com um ambiente virtual e tal. Até porque isso me lembra muito a liquidez que Bauman trata, né? A famosa sociedade líquida de Bauman, né? Em que tudo é meio relativo, tudo meio que pode e tal. E uma coisa que me chama a atenção também é sobre que tu trabalha assim, que a gente vê, que aparece em filmes, por exemplo, que hoje mostram como o poder ele às vezes ele emana e às vezes ele emana da realidade virtual e às vezes ele está
em paralelo, como é o caso, por exemplo, né, aquele filme em que se mostra a meio biografia do Snowden, né, em que ele entra na relação da máquina, do poder estatal estadunidense, e sai dali para fazer uma denúncia e dizer, os caras estão fazendo coisa errada, né? Sim. Ou nós fizemos coisa errada, né? Os arquivos Snowden, inclusive o filme que saiu depois, né, inclusive com projeções do Brasil, porque naquele filme explícito que houve toda uma ciberespionagem de nossas estatais e me parece que o projeto foi efetivado, né, de destruição do capitalismo brasileiro, destruição da burguesia nacional e principalmente destruição das empreiteiras, que era o nosso braço aí de expansão, principalmente na África e em outros lugares. Então me parece que esse dossiê foi entregue para certas pessoas, estavam conectadas com os interesses estadunidenses, e aí a gente sabe do que aconteceu, né? Desde o desastroso 2013 e adiante. Então existe uma interface muito forte, que a gente chama de tecnopolítica hoje. Tecnopolítica, ou seja, há essa interface orgânica entre política e tecnologia. E me parece que a esquerda ainda não soube lidar com isso. A direita já sabe. A extrema-direita, principalmente quem está dentro desse projeto Bannon aí. E aí nós temos Orbán, nós temos Trump, nós temos Bolsonaro e todo esse tecnofascismo que emerge dessa tecnopolítica. Ou seja, do uso de redes, do uso de algoritmos, do uso de disparos, do uso de redes de bots, que realmente é o que aconteceu aqui no Brasil, e alguns vão chamar de guerra híbrida. Quer dizer, uma guerra que usa hackers, que usa o famoso hackear leis, né, lawfare, usar leis do próprio país para derrubar a governança desse país. E nós temos sempre uma elite subserviente, uma burguesia ignorante no Brasil que acaba cedendo, né, e não se dá conta da própria destruição do seu próprio capital interno, do seu próprio mercado interno. Eu lembro, quando tu falou agora burguesia ignorante, eu me lembrei da Mariana Chauí, né? Aquele famoso vídeo, né? Em que ela caracteriza a classe média brasileira, né? Dá boa noite para a Yara Antonelli, que entrou aí e está nos assistindo ali. Boa noite. Boa noite. Deixar o pessoal aí marcar aí os coraçõezinhos, que é importante, né? Segundo os entendidos aí do Instagram, dizem que é importante. Outra coisa também que me chama atenção muito, e eu gosto de discutir, de assistir filmes que tratam sobre isso aí, sobre essa questão da relação homem-máquina, relação de como a internet, como esse mundo virtual cada vez ocupa mais o nosso momento real, né? O real parece cada vez mais perder espaço para o virtual. Não sei se tu concorda comigo. E também, eu já vi esse documentário algumas vezes, vi pelo menos umas 3 ou 4 vezes, que é o Privacidade Hackeada. Sim. Nesse documentário, por tudo que ele tem de importante, por todas as questões que ele apresenta, aborda importantes, tem uma frase que me chama a atenção, que é a frase dita que é a seguinte: os direitos dos dados são os novos direitos humanos. Sim. O que tu acha disso? É que assim, para quem não está por dentro dessa discussão, nós estamos num mundo chamado Big Data, ou seja, tudo que nós produzimos na internet, o tempo que nós olhamos para uma foto, se nós demos zoom em certa foto, se passamos o dedo no touchscreen, se passamos o mouse em tal banner, é gravado. E todo o marketing hoje, ele está dentro dessa possibilidade de tu captar dados das pessoas, esses dados são armazenados, são analisados com algoritmos, com IAs ou como for, e aí tu tem, digamos que, acesso ao inconsciente digital, ou seja, tu tem acesso a um tipo de predição, ou até mesmo previsão do comportamento do próximo passo de um indivíduo. Tu tem tantos dados desse indivíduo acumulado que tu pode prever o próximo passo. Isso é usado em guerra também. Eles chamam de pattern life. É usado em guerra com drones. Por exemplo, no Afeganistão é usado. Tu vai cruzar dados sociais, dados, né, de tempo e dados de espaço. Locus, tempo e sociabilidade. Vamos pensar assim, eu pego a tua agenda, teu Google Agenda, eu pego tua geolocalização do Android e pego a tua rede social. Com esses 3 elementos eu cruzo os dados e eu posso, de certa forma, projetar o próximo passo do indivíduo. Por quê? Porque nosso comportamento é extremamente previsível nesse momento. Nós já vimos um capitalismo de vigilância, nós já vimos numa economia da atenção, nós já vimos num mergulho, numa imersão nas tecnologias mobile, e a pandemia ela trouxe uma grande contradição. Nós nunca tivemos tão conectados e tão isolados. Quer dizer, no sentido de falar frente a frente.
Então, o que acontece? Parece que aquela máxima da literatura cyberpunk se efetivou. Low life, high tech. Ou seja, alta tecnologia convivendo com baixa condição de vida. Então, o que nós temos hoje? Nós temos Big Tech, são as empresas... Bom, eu estava vendo ontem, não tinha visto ainda o dilema, o social dilema das redes, né? Eu vou comentar isso contigo depois. Sim. E ele diz que as Big Techs, como a Google, são as empresas mais poderosas da história da humanidade. Pô, eu pensei, os caras são mais poderosos que a Companhia das Índias. Então, assim, ó, não tem precedente na história humana o poder de lobby de um Google da vida. Essas Big Techs, para quem não sabe, as empresas do Silicon Valley, do Vale do Silício, Google, Facebook, Apple, Uber, entre outras, os caras são muito poderosos. E essa pandemia parece que foi um grande laboratório para eles, de imersão total. Porque nós estamos na iminência, já estamos com ela se efetivando, a internet das coisas, IoT, Internet of Things. E isso vai gerar mais dados. O que tem na tua geladeira, quantos graus tu ferve a tua água, quanto de calor tu bota para ferver a tua água no smart fogão, na smart geladeira, teu smart carro, smart house, smart cities. E isso vai, quer dizer, todos os dados, né, estão expostos. E biodados, quanto tu dorme, quantos batimentos cardíacos por minuto, tudo isso está sendo, teu ciclo menstrual, que remédios tu consome na farmácia, tudo isso está sendo acumulado. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um momento muito perigoso, no sentido em que o acesso a dados cada vez mais ele se torna acessível. Smartwatches, relógios inteligentes. E é um momento de pensar. Pensar, por exemplo, na descolonização dos dados, como tem se falado. Vamos chamar Fanon aí para descolonização da tecnologia, Franz Fanon. Por quê? Claro que Fanon nunca ouviu falar em Big Data. Fanon falou sobre guerra eletrônica, sobre guerra de ondas, sobre a importância da mídia nos anos 50 na Guerra da Argélia. Mas a gente pode pegar essa teoria do Fanon e trazer para hoje, uma base. Porque realmente, como tu falou, a Seduc, por exemplo, os caras estão privatizando, né? Privatizando a educação. Por quê? Porque passa pelo Classroom da Google. Os professores do Estado, os gestores têm acesso ao Big Data do Google? Classroom não tem, vai tudo para Google. Não tem. Se a gente pudesse ainda manipular o Big Data dos alunos e dizer, olha, usar para o bem deles, esse aluno tem problema cognitivo, esse aqui não sei o que, esse aqui... Porque com o Big Data a gente poderia fazer uma educação com micro-target, como eles chamam, ou seja, tu atender aluno a aluno conforme a sua demanda. Mas não. Aí a grande questão é, ok, crítica, mas como sair disso? Né? Como não utilizar os serviços Google quando a tua própria mantenedora te obriga a usar isso? Por questão de facilidade, porque realmente o produto deles é bom. É bom por quê? Porque tem qualidade, mas a que preço, né? É verdade. Não, e tu comentou agora a internet das coisas, né? Quando eu li a respeito da internet das coisas, eu te confesso que eu fiquei assustado. Sim. Porque assim, é tudo conectado. Tudo. Todas as coisas conectadas. Qualquer coisa que tu imaginar, tipo, como tu disse, eu posso através do meu celular ligar o micro-ondas, ligar a televisão. E aí, claro que isso dá, né, Walter, uma condição de conforto para o ser humano, de certa maneira. Né? Só que ao mesmo tempo, se a pessoa se der conta do quanto isso é grave, do quanto isso enclausura ela numa condição de domínio total de alguma coisa que ela não sabe nem o que é. Sim. É isso que eu sempre digo, né? A nossa tela do celular é muito bonita, esse touchscreen colorido, mas o que está por trás dela, quem está por trás, os algoritmos estão rodando, tudo isso. É só tu pegar, é muito simples, pega um programa chamado Privacy Badger. Depois eu posso passar o nome aqui, Privacy Badger. Instala, tu vai ver todos os rastreadores, trackers que rodam quando tu entra numa página do YouTube. São mais de 40 rastreadores que cruzam dados. Os caras sabem onde tu anda, o que tu fez, onde é que tu foi. Então hoje a privacidade acabou. Não existe mais. A não ser que tu use Tor, Eu tentei, fiquei 4 anos sem usar nenhum tipo de rede proprietária praticamente, mas o custo social disso é muito alto. Porque aí tu perde trabalho, tu não fala mais com as pessoas. Agora que eu voltei para o Instagram algum tempo atrás, cara, eu reencontrei de amigos, ex-alunos, pessoas que eu gosto, eu queria conversar, mas o preço é meus dados estarem expostos a essas redes proprietárias. Então, ao mesmo tempo que... Oi? Congelou de novo. Vamos ver se volta. Um bate-papo com o Walter Lippold, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, sobre sociedade e informática, tecnologia, internet das coisas. Está muito interessante a conversa. Esse é o bate-papo cultural número 10. Congelou, mas ele volta, tenho certeza.
Professor Walter Leopold. Ué? Caiu. Vamos de novo. Vamos de novo. Espera aí. Caí aqui, me desculpe. Walter, professor, a gente estava falando demais sobre isso, né? Sim, Estava dando nome aos bois, literalmente, e nos derrubaram, né? Acho que sofremos um ciberataque aqui do projeto Prisma. Esse é o projeto que o Snowden denunciou, né? Eu estava lembrando do nome, projeto Sim. Prisma, que é um capitalismo de vigilância. Eu queria que tu explicasse um pouco para nós o que é capitalismo de vigilância. Sim. Porque me parece que é um pouco aquilo que aparece no filme, no livro do Snowden, né? Aquilo que ele, na verdade, é uma criação dele, me parece, né? O que acontece? Nós estamos vivendo um momento de vigilantismo digital. A internet, quando surge, ela parece que atrai um discurso progressista, libertário, vamos dizer assim, que era o discurso cyberpunk, os hackers acreditavam que a internet ia ter essa democratização, digamos assim, do próprio acesso ao conhecimento. No entanto, em certo momento da história, o surgimento dessas big techs todas aí, fortalecimento delas, nós temos um momento em que os governos e empresas começam a vigiar de um modo digital, para captar dados e para fazer marketing, porque o Google surge assim, né? Quer dizer, o Google é uma ferramenta que revoluciona o marketing, porque tu bota ali, eu vou botar lá, livros de história, Hobsbawm, vou botar lá, Samir Amin, Angela Davis, pô, o cara gosta desse tipo de livro, entendeu? E aí tu começa a fazer um perfil daquele consumidor, daquele cara que acessa o teu serviço. E aí tu vai vender ads, né, AdSense, vai vender anúncios conforme o gosto dele. É assim que funciona o Big Data e começou com toda a força. Só que o Snowden vai denunciar que o governo dos Estados Unidos, pós-2001, pós-World Trade Center, com o ato patriótico, começou a fazer vigilância em massa dos seus cidadãos, usando serviços da Apple, Google, Hotmail, Microsoft, etc, etc. E depois nós vemos o crescimento do uso desse tecnologia de vigilância pelas empresas privadas para captar dados e vender esses dados, né, esse chamado Big Data ou Big Data, para outras empresas, para fazer perfis de consumidor. O que acontece? Junto com isso, vai surgir uma economia da atenção, que significa o quê? Como nós mantemos a atenção do usuário na rede Instagram, na rede Facebook? Manter a atenção é importante. Por quê? Porque esse capitalismo que está ligado a essas big techs, ele vai monetizar a comunicação. Como é que eu vou monetizar a comunicação? Através de tu ficar o tempo inteiro na rede. Porque quanto mais tempo tu fica na rede, mais dados eu obtenho do usuário e mais eu vendo, mais eu anuncio para ele, em termos de marketing, propaganda e publicidade. Então a economia da atenção funciona assim. Quanto mais views eu tiver, quanto mais plays eu der, quanto mais eu entrar e der... É o capitalismo do curtir, né? Quanto mais curtidas eu tiver, mais o conteúdo sobe, trend, né, como se chama, mais o conteúdo sobe e mais eu vendo. Então essa economia da atenção, ela surge nesse sentido. E essas redes, elas estudam como deixar o usuário. Quer ver uma coisa que aparece no Dilema das Redes? Eu achei muito interessante. Tem minhas críticas ao documentário, mas para quem não sabe nada sobre o assunto, ele é interessante. O problema do documentário, na minha visão, é que ele tira o capital da jogada. O capital não existe. É um problema de indivíduos. É um problema... Não é que a corporação capitalista em si intrinsecamente seja suja, seja podre nas suas diretrizes. Né? É um problema de desvio. Eles erraram, temos que melhorar isso. Não é um problema. Mas eu gostei que eles botaram o seguinte... Olha que interessante, um gatilho psicológico que dá muito certo, que eles colocaram, acredito que foi a primeira vez no Facebook, depois ele vai para o WhatsApp, que é o digitando. Tu tá ali conversando com a pessoa, tu vai sair quando vê, Ulisses está digitando, e tu, opa, vou esperar. Então, isso aí foi pensado estrategicamente para ser colocado como questão de atenção, quer dizer, tu chama atenção. Cores, não é à toa que vários cientistas que atuavam em cassinos para... Eles usam essa referência, né? Eles fazem esse paralelo, né? Elas trabalham na Google, trabalham... Que o celular, ele funciona como eles usam a expressão cassino, se estou enganado.
É mais lote, mas... O celular é como se fosse um cassino, pelos brilhos, pelas cores que ele tem, né? Sim, sim. A não ser até que ponto a teoria behaviorista ela é efetiva, estímulo-resposta, Pavlov, né? Mas eles usam essa teoria no próprio documentário, que está muito famoso agora, né? Tá fazendo bastante sucesso. Eu ia comentar contigo justamente esse documentário que ele atrai, primeiro assim, como eu achei assim um pouco assim que ele cansa um pouco, não sei o que tu pensa, mas na minha opinião ele cansa um pouco quando ele fica só naqueles técnicos, aqueles caras, claro, que são caras que criaram, como o mundo diz lá, eu criei o botão de like do Facebook e tal, ok? Mas a parte que eu considero mais interessante do filme é aquela dramatização do rapaz aquele que tem o celular, e dentro do celular dele tem três eles, na realidade, são três eles, né? Que ficam, olha só, ele viu um pouco essa foto. Aquilo é uma metáfora dos algoritmos. Aquilo ali, os caras mexendo, eu achei que era uma metáfora dos algoritmos, entendeu? Aqueles carinhas seria uma metáfora de como que o algoritmo age para ver o que... É a economia da atenção, quer dizer, o que eu mantenho mais? Aí tu vê o porquê que esse conteúdo de direita extrema e por que esses caras de direita se deram conta. O que fez sempre sucesso na internet desde o começo? Teoria da conspiração, reptilianos, terra plana, negacionismo de vacina, e os caras conseguiram atrelar o conteúdo de extrema direita, esse tipo de conteúdo que vai para cima. Agora que eles estão se sentindo tão com culpa no cartório, esses caras das big techs aí, essa geração que são caras novos, né? São caras brancos, novos, né? Quer dizer, 30 e poucos anos, 20 e poucos. Esses caras estão vendo que abriram uma caixa de Pandora. Exatamente. Para os mitos Guarani, né? O coco da noite. Olha, não abre esse coco que a noite vai vir. Para não ficar no mito de Pandora, mas enfim, os caras abriram algo e agora não conseguem mais controlar. Por quê? Porque o capital está injetado nisso. Né? Então, me parece que ali é uma espécie de meia-culpa, uma redenção, né, dos caras. Mas eu acho que o documentário cumpre um papel interessante. Agora, o grande contradição do documentário, assim como o do Black Mirror, que é outra série muito famosa, né? Eu sempre pergunto, que interessante, por que será que essa série, por que será que esse documentário está no Netflix, que é um dos grandes lobistas da internet fechada, que é um dos grandes vilões aí de fechar a internet para streaming, para não poder baixar filme. Quer dizer, esses caras, eles atiram para tudo que é lado. E como eles combatem a mídia antiga, a mídia tradicional, né? Aí a mídia, digamos, tradicional, os caras, tipo Hollywood, entrou em combate com eles, depois voltou atrás. Então é muito interessante pensar isso. É uma big tech, e aí entramos no que nós chamamos de plataformização da cultura, da economia, da educação, uberização. Ou seja, grandes plataformas fechadas, proprietárias, né, que dão acesso a entretenimento ou até mesmo ao trabalho, no caso da Uber. É isso que é a plataformização. E é uma coisa bem, digamos assim, de ficção científica que está acontecendo agora. Né? E junto tem a ideologia do empresário de si. Não, eu faço meu horário. Agora há pouco eu recebi uma propaganda da Uber Eats. Né? Você faz o seu horário, você é seu... Que não é o teu patrão coisa nenhuma. Teu patrão é um capitalista de uma big tech lá no Silicon Valley. E o interessante da Uber, eu peguei algumas vezes e eu gosto de quando eu pego a Uber, um motorista, eu converso com o cara, eu troco uma ideia com o cara. E não foi nenhum nem dois que me passaram a ideia de que eles têm pena da Uber. Um deles chegou a me dizer, por exemplo, que acha que a Uber não vai dar certo no Brasil. Ué? Porque eu tenho um desconto muito alto na minha corrida, ele ganha muito e a Uber ganha pouco. Eu olhei para ele assim. Caraca. Redação, né? Agora, é interessante tu falar isso da questão das plataformas, por exemplo, porque essa questão de tu limitar, né, ou impedir o streaming, né, impedir de tu baixar os filmes, etc. Me lembrou na hora, sabe o que me lembrou? A questão do Napster e o Metallica nos anos 80. Foi minha decepção com o Metallica. Fala aí, meu. Não, sim, mas eu também, isso me lembrou também um documentário que eu assisti semestre passado, chamado Hip Manifesto, não sei se tu conhece. Eu assisti, é muito bom. Muito bom, sobre a questão da pirataria, acesso ao conhecimento, etc. Isso. O debate sobre direito autoral, não sei o quê. E ali entra a questão do Metallica. Que Metallica, por exemplo, assim, não,
eu fiz a música é minha, não quero mais a não ser que me pague pra mim. Sim. E o cara não, o cara do Napster pegou e fez um programinha que distribuiu pra todo mundo. Sean Fanning é o nome dele. E agora, e isso me lembrou, que tu falou isso da questão dos streaming dos filmes, eu me lembrei na hora do Napster, né? O Napster, ele era o momento da internet que a gente achava que a gente ia revolucionar com a internet. Era um pensamento utópico, até mesmo ingênuo, talvez. A época do Pierre Levy, a cibercultura vai redimir todo mundo, etc. Mas o Napster surge, Sean Fanning, né, um usuário, programa o Napster, ele cria um dos primeiros serviços peer-to-peer, P2P, quer dizer, tu não sabe, não é um servidor central, né, tu descentraliza a distribuição de MP3, eu me lembro na época, para baixar o MP3 era 1 hora, ia baixar o Canvas War do Nirvana, demorava 1 hora, mas era uma maravilha. E aí tu vê que o capitalismo, principalmente esse capitalismo da indústria cultural, ele conseguiu resolver esse problema, que ele se apavorou, quando ele viu o Napster, meu Deus, a indústria fonográfica tá ferrada. E aí os caras deram um jeito, porque agora tu olha no Spotify, tu paga a mensalidade, por exemplo, no Spotify, um artista, uma artista ganha a cada 1000 plays, a cada 1000 vezes que alguém que ouve, né, ele ganha $4,5. Né? Então, os caras, tem gente ganhando muito dinheiro, por exemplo, o rapper, trapper Orochi aqui no Brasil, o cara, uma música dele fez R$300 mil, uma música no Spotify. Tem o Deezer, tem o Apple Music, tem o próprio YouTube. Então é uma nova forma de indústria fonográfica, de indústria cultural, que ela, de certa forma, puxou essa coisa descentralizada da época do Sean Fanning, do Napster, mas transformou em algo fechado. E o capitalismo faz isso muito bem. O capitalismo sabe pegar as pautas, digamos assim, progressistas e transformar em mercadoria. E a pauta do hackativismo ele conseguiu. Então é triste ver, né, essa questão do Napster se transformar hoje no que é um Spotify da vida. Eu lembro que eu tinha alguns programas, né, no celular e tal, que eu baixava, no computador também, baixava, e mesmo eu disponibilizava. Eu lembro que eu disponibilizei um show do Raul Seixas aqui em Porto Alegre. Sim. Para 2 irmãos em Florianópolis, se eu não estou enganado. E um deles assim, o meu irmão ouviu o show chorando. Que era mais velho, né, que ele e tal. Mas quer dizer, isso era muito legal, né, cara? Tu ter né, Walter, tu ter um arquivo teu, tu disponibilizar na rede para os caras, não sei se tu lembra daquele programa, LimeWire. Sim, lembro. Aquele programa era muito bacana. Era bom. E, no entanto, como tu disse, né? Agora aquela lógica de tu expandir o teu arquivo para quem quisesse assistir ou quiser baixar, enfim, perdeu-se, né? Porque tu pode até fazer a música, botar pro Spotify, mas claro, vai ter a parte deles, né? Então exatamente, não. É um novo formato. Eu não sei quem eram os donos do LimeWire, mas nesse tipo de programa, tu tinha a condição de tu colocar disponível para as pessoas, quem quisesse, tu via baixando o programa. Isso. Hoje essa tecnologia peer-to-peer, P2P, que era do Emule, que é dos torrents também, quer dizer, tu não está baixando um servidor central. Hoje essa tecnologia está em tudo, quer dizer, tem moedas P2P, criptomoedas, entendeu? Porque tu não sabe para quem tu paga e não sabe de quem recebe, porque é uma moeda criptografada, né? Claro que existem outras tecnologias hoje, blockchain é a tecnologia que eles usam. Eu nem entendo o que é blockchain direito, já tentaram me explicar, mas eu sou um cara da história, gosto da teoria da tecnologia, mas a tecnologia técnica em si eu vou até certo ponto, mas aí infelizmente consigo ir muito além. Meus alunos da informática, porque o que acontece? Como eu dou aula de informática e sociedade no IFE, na graduação de tecnologias para sistemas de internet, sistemas para internet. E ali meus alunos são o quê? Eu sou a única disciplina de humanas no curso tecnológico dos caras. E eu faço um papel interessante ali. Por quê? Porque eu faço esse diálogo sobre o dark side da tecnologia, o papel do tecnólogo, do programador na sociedade. Porque os caras eles não têm essas discussões, né? E o que acontece? Eu aprendo muito com eles sobre técnica e eles aprendem muito comigo sobre a questão humana, sociológica, histórica, antropológica da coisa. E é nesse sentido até que eu queria dizer para quem está nos ouvindo, nos vendo aqui, que eu vou disponibilizar para todo mundo, deixei já o link com o Ulisses, do servidor da minha aula, deixei aberto. Porque eu sou a favor da cultura aberta, livre. Eu sou a favor do copyleft, sou a favor do Creative Commons, de licenças abertas, porque a propriedade intelectual fechada, ela é muito recente. Ela é algo que veio com a burguesia, que veio aí logo após a prensa de Gutenberg, um pouquinho mais do século XVII. Os caras queriam saber como é que a gente vai ganhar dinheiro, né, com essa obra, com a obra literária, enfim, com a edição de um livro. Então, às vezes é difícil porque
tu fecha o conhecimento, e o conhecimento é da humanidade. Não estou dizendo que as pessoas não podem ganhar dinheiro com essa música, com o seu livro, com essa produção intelectual. O que eu estou dizendo é que tu produziu algo em cima de que muita gente já fez, muitas gerações produziram. Então, fechar um programa, fechar um software e impedir que as pessoas copiem, eu sou contra isso, realmente. Mas, claro que hoje nós estamos num momento novo, um momento de a internet começa a se fechar, né? Para grande parte das pessoas do mundo, a internet é o Facebook. É um grande portal de acesso à internet. As pessoas não usam, ninguém sabe, nem sabe o que é internet. As pessoas usam web. Nós usamos a web. Ninguém mais usa BBS, Goofer, Newsgroup, como tinha antigamente, né? Os alunos nem sabem o que é um e-mail hoje em dia. Então a internet se resume muito hoje ao web e ao Facebook como um portal de acesso. Então me parece que a internet está se tornando um grande perigo para a humanidade. Ela é daquele momento de uma possível libertação, de acesso ao conhecimento, à música, à cultura, nós viemos para o outro lado, que é o tecnofascismo. O que é o tecnofascismo? É a união desastrosa de ideias, ideologias autoritárias, como o fascismo, como tecnologia. E aí o mito iluminista da tecnologia que redime, que salva o ser humano, acaba sendo abalado. Não estou propondo aqui uma pós-modernidade ou uma virada pós-moderna. O que eu estou propondo é que a esquerda comece a se dar conta que esse mito do progresso, da tecnologia, ele nos levou ao que a gente tem hoje. Quer dizer, praticamente uma distopia real. Uma realidade low-life, high-tech, cyberpunk. Quer dizer, o cara está com o celular na mão, de alta tecnologia, ligado num satélite, e o fulano está morrendo de sarampo aqui do lado. Ou de fome. Exatamente. Low-life, high-tech. Ou de fome. Tu sai na rua e vê os caras no chão, embaixo de uma marquise. Então esse princípio, né, que a gente tem hoje é que tem que ser repensado. Na minha visão, nosso tempo está estourando aqui, eu acho, né, tem 15 minutos. Tem mais 15 minutos. Eu estou cuidando aqui. A importante, Ulisses, e quem está nos ouvindo aqui, é isso. É que a esquerda brasileira se alfabetize digitalmente, que aprenda cibersegurança. Né? Assim como o Marighella lá tinha o seu manual, né, do guerrilheiro, tem um manual do guerrilheiro digital. Porque, cara, o que tem de racista, homofóbico atacando live de esquerda, de gente progressista, de gente... O próprio NEABI, né, já foi atacado, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas. Por quê? Porque as pessoas não sabem nada sobre a ciberdefesa, não sabem nada sobre como é que funcionam essas tecnologias. É a direita, nós gostamos de falar que os caras são burros, são ignorantes. Foi assim que o Olavo de Carvalho se tornou o que se tornou. A gente negou o cara. O Olavo é um otário, é um burro, nem vão dar bola para ele. Esses caras terraplanistas não são de nada. E os caras estão no poder agora, destruindo o Brasil. Quer dizer, queimando praticamente. E nós, infelizmente, estamos aquém dessa tecnologia. Quem está por dentro? Os anarquistas. Eu não sou anarquista, mas dialogo muito com os camaradas do anarquismo, porque eles estão muito além dos marxistas na questão aí da tecnologia. Quer dizer, como usar a tecnologia? Nós estamos fazendo um debate interessante agora aqui. Estamos numa rede proprietária, por quê? Porque é importante que as pessoas nos ouçam. Então é isso, Ulisses. Acredito que é o momento de estudar, ver o que está acontecendo, a uberização da economia. Eu não li o livro do Antunes, foi lançado agora, sobre Indústria 4.0. Nós estamos no momento de internet das coisas. A indústria 4.0 vai vir com tudo. Né? Vamos lembrar, a Revolução Industrial, Inglaterra, lá, a máquina ferramenta, primeira fase, século XVIII. Segunda fase, século XIX, aço, motor de combustão, eletricidade e petróleo. Terceira fase, pós-segunda guerra, anos 70 principalmente, informática, surge aí o uso próprio da tecnologia, da energia atômica. E agora nós estamos, talvez, numa quarta fase. Inteligência artificial, nanotecnologia, né, informática, ciência cognitiva. Então é o momento de sair um pouco do século XIX, não renegar os grandes clássicos, né? Sim. Não é isso, não é jogar no lixo o Karl Marx, não é jogar no lixo as análises incríveis que ele fez e geniais sobre o capitalismo da época, mas é pegar essa base, sim, e transportar ela para uma análise. O próprio Lukács falava isso, né, Ulisses, no História e Consciência de Classe. Ortodoxia e marxismo não é ficar pegando as teses do Marx do século XIX e tornando dogmas. É usar o método dialético para analisar a nossa realidade. É isso? É usar o método dialético para analisar. E a nossa realidade, ela necessita de uma análise crítica da tecnologia. Vamos utilizar? Sim. Não tem como sair disso. Né? Não tem mais como negar. Agora, como utilizar e como construir uma sociedade, sim, que nós queremos que, como se dizia antigamente, né, lá pelos idos de 2000, e que essa cidade de Porto Alegre era uma vanguarda, inclusive nós éramos colegas, né?
Trabalhávamos no Um outro Centro mundo de Pesquisa possível, né? Esférica. Um outro mundo possível e desmesário, é necessário. Não é, mas é necessário. Eu e o Ulisses trabalhávamos no Centro de Pesquisa Histórica. Era com história oral, era muito interessante. 2001, né, Ulisses? 2001. Não, e uma coisa que é interessante, na realidade, assim, uma coisa que é interessante, por exemplo, tu fala que, né, porque assim, a gente não, como tu disse, a gente não pode esquecer, além de não poder esquecer os clássicos, a gente não pode esquecer os conceitos clássicos de esquerda e direita. Ah, sim. Sim, está Correto? muito em voga Porque, essa... assim, o tempo inteiro da nossa conversa, tu colocou esses conceitos que, evidentemente, que são conceitos cada vez mais atuais e mais da ordem do dia, e que são cada vez mais colocados. Ah, não é bem assim, isso aí já passou, isso aí já não existe mais. Mas não, existe. Tanto é que tu tem pessoas que dizem, não existe direita no Brasil. Como não existe direita no Brasil? Sabe? E aquela coisa que a gente trabalha, o grupo articulado junto ao Steve Bannon, por exemplo, são os caras que sabem mexer, trabalhar com essa rede virtual e interferir e modificar processos eleitorais, como fizeram em 2016 e 2018. E esses caras, a gente tem que admitir, estão ganhando narrativa. Então, do processo, dentro do processo de mídia digital. Sim. É o que o Byung-Chul Han, inclusive eu botei o livro ali, tem esses livros todos aí para a pessoa se atualizar, Morozov, Eric Sadan sobre os algoritmos. Nós temos ali o Franco Bernardi, Bifo, falando sobre cognitariado, né? Talvez uma nova classe, ou um novo grupo social que surja, o infoproletário. O professor está virando um infoproletário, cara, porque agora nós vamos mergulhar em imersão total, em aula hibridizada, com ensino remoto, digital, online e ensino presencial, provavelmente. Então, nós estamos virando infoproletários, quer dizer, tu já é gestor, tu faz a chamada, não, aquele trabalho de secretaria não existe mais, tu faz tudo, dentro da tua casa, e o melhor, isso pro capitalismo é uma maravilha, né? É a primeira vez que o infoproletário, vamos chamar assim, antigamente tu ia para a fábrica, o burguês te dava os meios de produção para te trabalhar ali, né? Agora não, agora tu tem que ter o teu meio de produção, tu aluga o carro para Uber, tu aluga a bicicletinha da Itaú para fazer o Uber Eats, tu bota a luz na tua casa... Tu tem o teu Wi-Fi em casa. Quer dizer, eu estou trabalhando, quer dizer, olha a loucura da coisa, né? E as pessoas com esse discurso do empresário de si, né? Eu estou fazendo meu horário. Aí tu entra a questão do empreendedorismo, né? Conceito. Sim. Então, a Globo está fazendo lavagem cerebral com isso, né? A Globo toda hora, é hora de empreender, é hora de não sei o quê. Tão propalado, né? É muito forte esse discurso. E soma-se a isso, claro, a questão para algumas pessoas, a questão da necessidade de alguma, até depressão em alguns momentos, né, devido à questão da pandemia, da quarentena, começam a surgir novos gurus, né? Ah, sim, principalmente o coach. Ou gurus de novo tipo, né? O coach tá tomando conta dessa praga. Isso aí E esses caras se valem das redes sociais para disseminar seu aspas, conhecimento, né? E angariar conquistadores, né? Sim. Conquistados. Nós estamos numa sociedade neoliberal, vamos botar o nome correto, um capitalismo neoliberal, onde há todo um apelo à efetividade, todo um apelo à eficiência, e o indivíduo vai sendo moldado conforme esse capitalismo neoliberal. E o coach é o mantra do capitalismo neoliberal. A gente volta ao próprio Benjamin, o capitalismo como religião. O coach é o mantra religioso do capitalismo neoliberal. O indivíduo tem que banir o pensamento negativo. O indivíduo tem que banir os pensamentos ruins. É quase que uma religião. É uma religião, cara. É religioso isso. É uma muito forte. E tu vê uma coisa muito interessante. E aí o livro que eu gosto de citar, que é o Psicopolítica, para o pessoal dar uma lida, do Byung-Chul Han, esse cara, filósofo coreano que mora na Alemanha, ele diz bem isso. Nós estamos numa sociedade do positivo. Quer dizer, o positivo é pior que o negativo. Ele é Foucaultiano, ele vai trazer uma base Foucaultiana, ele vai dizer, tinha a sociedade disciplinar, não pode fazer isso. Né? Lá da fábrica, do manicômio, da escola. E aí veio a sociedade da biopolítica, e ele chama agora de psicopolítica, ou seja, antigamente era o poder do negativo, não pode fazer isso, agora é o poder positivo, tu pode tudo. O poder do positivo é pior, ele é infinito. Tu pode ser o que tu quiser.
E se tu não consegue ser o que tu quiser, tu é um fracassado, tu é um inútil e tu não serve para o sistema. Então, quer dizer, o fracasso social, que é uma fábrica de infelizes, né? Nós estamos vivendo um sistema que é uma fábrica de infelizes. Nunca cresceu tanto a drogadição com drogas legais. Nunca teve tanto burnout, nunca teve tanta depressão, ansiedade. E essa fábrica de infelizes, essa fábrica de fracassados, ela bota a culpa no indivíduo. Pode ver, o cara no século XIX que, digamos assim, fracassava, se tornava um rebelde. Eu vou lutar contra o capitalismo. O cara de hoje se torna um depressivo. Eu fracassei. Né? Eu não tive sucesso. E aí vai para as redes, vê todo mundo com pseudo-sucesso. O cara viaja, o cara é professor, dá palestra não sei aonde, e tu não faz porra nenhuma, e aí tu fica cada vez pior, entendeu? Então, esse ciclo é muito interessante. E, claro, claro que com ferramentas concretas, como a dívida. Né? Hoje, o endividamento é um modo de escravizar as pessoas. Tu compra uma casa, tu compra um carro, tu compra tudo, tu se endivida com um monte de cartão de crédito, e aí tu tem que trabalhar o resto da vida para pagar aquilo ali. Então, nós estamos na psicopolítica, nesse sentido, da tecnologia, onde o indivíduo acha que tem liberdade, porque é um poder, é um Big Brother amável. É um capitalismo, um Big Brother amável. Quer dizer, tu vai lá e te expõe para o que tu quer. Ninguém tá te dando o soro da verdade na tua veia para te falar as coisas. Tu fala porque tu quer aparecer na rede, tu quer ter curtido. O Byung-Chul Han fala, né? Facebook é a igreja, o smartphone é que nem um rosário, uma tecnologia móvel de poder, e o curtir é o amém. Essa metáfora que o Han faz no psicopolítico. Baixa metáfora. E interessante que, por exemplo, a gente discute o mundo virtual, esse mundo, aspas, dentro do virtual, porém, ele tem toda, a gente sabe, né, tu disse isso durante o tempo todo, ele tem total influência e ele já é o próprio mundo real, né? Tu deu um exemplo do próprio Uber, né, cara? O Walter, ele tem início no mundo real, no mundo virtual, mas que interfere umbilicalmente no mundo real, né? E nas relações de trabalho, por exemplo, que são precarizadas, são tornadas quase poeira. E isso me lembra também, quando tu falava em questão das pessoas e da internet, eu sempre me lembro, quando tu fala alguma coisa, eu me lembro de outras coisas. Eu me lembrei, por exemplo, das animações do Steve Cutts, que é altamente crítico a essa realidade que a gente vive, né? Da mesma forma que nos anos 90, nós tínhamos nos filmes, né? E essa que é a vantagem, eu acho, um pouco, né? Não sei o que tu acha, de filmes como, por exemplo, altamente críticos à sociedade capitalista, que era, por exemplo, o Clube da Luta. Sim, que é descrito ser um filme, para alguns, violento, não sei o que, não sei. Ele é altamente crítico à sociedade capitalista. Sim. As animações do Steve Cutts têm o mesmo propósito. E a vantagem, em relação ao Clube da Luta, é que são videozinhos de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos no máximo. Até porque na internet já se levanta, por exemplo, uma questão que as pessoas não veem vídeos, ou não veem vídeos de mais de 5 minutos. Muito curto. Também comprovado. Muito tem as pessoas e, por exemplo, um texto, por exemplo, tem uma barra de rolagem que ele tem que durar aquele tempo ali todo para tu ler. Quer dizer, é verdade. É muito uma lógica de quase McDonald's, né? Uma coisa fast food, né, cara? Sim, porque hoje a comunicação é o campo uma grande mina de ouro é a comunicação. E a comunicação ela tem que ser fluidia. Por isso que nas redes não é legal, porque antigamente não queria botar o botão não curtir, né? Não curtir. Porque tinha essa coisa, entendeu? Tipo assim, tudo que é negativo, tudo que é crítico demais, ele vai travar a comunicação, porque vai dar rusga, vai dar debate. Então o capitalismo necessita que a comunicação seja fluidia. Portanto, quanto mais consenso, quanto mais bolhas de ideias tiver, melhor. Porque aí entendeu? A coisa flui. Mas assim, está acabando o nosso tempo. Falta 5 minutos. Queria dizer uma coisa para ti, professor Ulisses, para todo mundo que está ouvindo aí. Então, se possível, botar depois ali o link do servidor que eu fiz. Tem muito livro ali. Vou colocar. Pessoal, eu peguei o Crime de la Crime, a nata da vanguarda mesmo de visão crítica sobre a questão tecnológica. É a minha aula. Eu abri minha aula para vocês, está aberta, tá? Está completamente aberta. E eu digo o seguinte, nós hoje temos, sim, propostas nascendo de como combater. Claro que ninguém é Don Quixote que vai combater as Big Techs sozinho, não existe isso. O
que eu digo são propostas de como superar certas questões. Por exemplo, nós temos os clube hackers hoje. São clubes que hackers se reúnem e ensinam para o povo, para as pessoas em geral. Geralmente esses clubes são na periferia, coisas sobre tecnologia. Por exemplo, tem o clube no IAPI ali, é o clube hacker, o Match Hackers. Os caras fazem alto trabalho. Nós temos algo que nós chamamos de pedagogia hacker, que a gente está desenvolvendo um pouco mais sobre isso, ou seja, um novo modo de aprender e de ensinar mais libertário do que nós temos aí. E, por fim, nós propomos uma epistemologia cyberpunk, ou seja, pensar a tecnologia de um modo crítico, né, se baseando, sim, naquela literatura cyberpunk dos anos 80, mas pensando a sociedade como hardware e as ideologias como software. Depois de um tempo, quem propôs esse nome foi o meu ex-orientando, Stefan Toio. Tá? Logo nós vamos aparecer aí com um ensaio sobre o assunto. Estamos desenvolvendo um ensaio sobre epistemologia cyberpunk. É algo muito novo, não foi falado ainda, e logo estou lançando de antemão aqui contigo, Ulisses, tá? Que é esse conceito. Então, logo nós vamos falar, a gente vai escrever, estamos produzindo um ensaio chamado Epistemologia Cyberpunk. Significa como viver a distopia real. Como nós, professores e pesquisadores, poderíamos aprender com esse nosso novo cenário e, de certa forma, poder criticá-lo e até, em certos momentos, superá-lo. Mas é um passo interessante. Eu queria agradecer muito aqui a presença, a meu convite, né? Feito pelo Ulisses, gostei muito de estar aqui. Espero que vocês tenham gostado também. E eu quero encerrar com uma pergunta difícil para ti. Vale. Quem é Walter Lippmann? Quem é Walter Lippmann? Ah, cara, eu acho que Walter Lippmann é um criptocomunista cyberpunk quimbandeiro. Walter. Eu tenho essa coisa, sabe, com a alta tecnologia, com as religiões. Sim. Cara, eu fui professor de religiões na FAPA, né? Então eu tenho essa coisa contraditória em mim, né? Essa coisa de gostar muito de estudar religiões pagãs e ditas pagãs, até mesmo o cristianismo gostei muito de estudar. Mas é isso, cara, eu gosto muito dessa coisa da literatura cyberpunk, mas eu não mudei muito daquela época que a gente se conheceu em certos termos. Outros sim. Outros, naquela época era muito fechado, eu vou ler só Marx, só Engels, só Lenin. E hoje eu comecei a ler outras coisas, né? Então, acho que ser professor mudou muito, muita coisa mudou, né? É bom mudar. Só que eu continuo com aquele sonho de uma sociedade diferente da nossa. Aquele velho sonho. Com certeza. Muito melhor. Walter, muitíssimo obrigado pela tua disposição. Eu que agradeço. Foi uma satisfação. Então, tá. Esse foi o Bate-Papo Cultural número 10. Massa. Uma satisfação conversar com o Walter Lippmann. E no próximo dia 9, eu vou receber a presidente do CEPERS, Eleni Schiller, aqui às 8 horas da noite. Na sexta-feira, nós vamos conversar sobre toda essa questão envolvendo, né, o magistério público estadual. Tá bom. Junto com vocês aqui na sexta-feira. Um abração, Walter. Muito obrigado pela disposição. Obrigado por ele estava nos vendo aí. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.